lidando com conflitos. Este é o capítulo 3 do livro TOC Thinking, que nós estamos estudando todas as quintas-feiras, das 18 às 19 horas. E o objetivo do vídeo de hoje é compartilhar com você quais são os meus 5 destaques. Vamos nessa! O primeiro destaque que eu quero trazer do capítulo 3 é que um acordo definitivamente não é uma solução de meio termo. E logo no início do capítulo 3, o Ishai abre aspas. O medo do cabo de guerra faz com que os gestores procurem por um acordo em vez de procurar por soluções. Ou seja, será que é possível encontrar uma solução sem que seja feito um acordo? Se o acordo significar remover um conflito e não ficar no meio dele, sim, é possível. Então esse é o primeiro destaque que eu gostaria de trazer para você. Qual é o segundo destaque? O Ishai ele pensa aqui 3 tipos de conflito. O primeiro deles são conflitos internos. Eu vou trazer na sequência um exemplo. O segundo tipo de conflito são conflitos com outros setores da organização. E o terceiro tipo de conflito são conflitos externos, que eu posso vir a ter com os meus fornecedores e ou com os meus clientes. Então, o segundo destaque, eu separo aqui a diferença entre dilema, que são conflitos internos, e conflitos que eu posso vir a ter com outros colegas de trabalho, também, obviamente, com pessoas da minha família, dos meus amigos, bem como com fornecedores e clientes. Seguindo para o terceiro destaque que eu trago aqui, afinal de contas, o que é um conflito? Um conflito, primeiro, olha que bacana, de que a única hipótese de nós dois estarmos em conflito é se existir um objetivo comum. Por exemplo, se eu e a minha esposa não tivermos mais o objetivo comum de estarmos juntos, nós não estamos mais num conflito. Então, o que é um conflito? É quando existe um objetivo comum, eu tenho uma necessidade, seja ela qual for, você tem uma necessidade, seja ela qual for, e eu quero alguma coisa para satisfazer a minha necessidade. Por outro lado, você quer alguma coisa para satisfazer a sua necessidade. Na sequência, eu vou trazer alguns exemplos para tangibilizar esse conceito. Por exemplo, um conflito interno. Para garantir a sobrevivência da minha empresa, suponhamos que eu tivesse uma empresa, eu tenho 2 necessidades. Qual é uma necessidade? Proteger o fluxo de caixa. E qual é uma outra necessidade? Manter a minha equipe motivada. Até aí são 2 necessidades do meu negócio. Agora, onde é que está o meu dilema nesse exemplo como proprietário de uma empresa? Para que eu proteja o fluxo de caixa, é necessário eu demitir alguns funcionários. E para que eu mantenha a equipe motivada, é necessário eu não demitir funcionários. Então, está dado o meu dilema. Aqui no segundo exemplo, num conflito com outros setores. Eu preciso também garantir a sobrevivência da minha empresa nesse exemplo. Para isso, eu preciso fazer o quê? Continuar protegendo o fluxo de caixa da minha empresa. Aí eu trago uma outra necessidade aqui. Qual é? Que é proteger as entregas. Agora, onde está o conflito? O conflito está aonde? Qual é a ação requerida para que eu possa satisfazer essas 2 necessidades? Quer ver? Para eu proteger o fluxo de caixa, é necessário eu reduzir os estoques. Então, isso é o lado, por exemplo, do meu gestor da área financeira. Por outro lado, o meu gestor da área comercial diz o quê? Fabiano, para eu proteger as entregas, é necessário eu aumentar os estoques. Então eu trago aqui um segundo exemplo do segundo tipo de conflito que o Ishai traz aqui no capítulo 3, que é conflitos externos, ou seja,
dentro da organização, mas entre áreas. Partindo para o terceiro exemplo, conflitos externos, então, ou seja, entre a minha empresa, aqui no caso do exemplo que eu estou trazendo, e um dos meus fornecedores. Veja que interessante, aqui eu reforço. A única hipótese de eu estar em um conflito com esse fornecedor é que nós temos um objetivo comum. E como eu verbalizei esse objetivo comum? Para estabelecer uma relação de longo prazo, do meu lado, é necessário eu continuar protegendo meu fluxo de caixa. Aí o que diz o fornecedor para mim? Fabiano, para que nós possamos manter uma relação de longo prazo, o que é necessário? Assegurar a qualidade do serviço que eu vou prestar para você. E olha que interessante, você realmente acha que o meu fornecedor ele vai discutir a necessidade de eu proteger o fluxo de caixa da minha empresa? Em hipótese alguma. Bem como eu também não vou discutir a necessidade que ele assegure a qualidade do serviço prestado. Então, onde está o conflito? Que para proteger o fluxo de caixa é necessário eu reduzir o preço do contrato. Por outro lado, para que o fornecedor continue assegurando a qualidade do serviço prestado, é necessário ele manter as margens do contrato. Esse aqui é o terceiro exemplo que eu trago de conflitos externos entre clientes e fornecedores. Um outro destaque que eu trago aqui, o quarto destaque, é como resolver um conflito. Neste quarto destaque, eu trago essas aspas do Shai. Na realidade, precisamos procurar por uma premissa que possamos desafiar a fim de romper o conflito e encontrar a solução definitiva. Fecha aspas, essa parte, esse trecho do livro está na página 29. Bom, então, tangibilizando o que o Ishai trouxe aqui. Para que nós possamos resolver um conflito, nós temos então que explicitar os pressupostos. E o que é um pressuposto? Um pressuposto é aquilo que nos dá conforto em relação a uma relação de causa e efeito. Por exemplo, para garantir a sobrevivência da empresa, é necessário proteger as entregas. E para proteger as entregas, é necessário aumentar os estoques. Então, para nós explicitarmos o pressuposto, a gente pergunta por quê. Ou seja, para proteger as entregas é necessário aumentar os estoques, por quê? Qual é o pressuposto? Qual é a premissa de que os prazos de entrega fornecidos pela produção não são confiáveis? Então nós explicitamos uma premissa, explicitamos um pressuposto e aqui nós vamos desafiar, ok? Inclusive existe um dos vídeos que estão aqui no canal, a teoria das restrições na prática. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para que você seja avisado dos próximos vídeos. Trata especificamente sobre conflitos. Mas eu vou seguir. Dito isso, conflitos, eles geralmente são gatilhos para muitas emoções. Além disso, o Ishai traz aqui no capítulo 3 que apontar o dedo para o outro, ao invés de focar a atenção na solução do conflito, ao invés de resolver, muitas das vezes, para não falar na maioria das vezes, só recrudesce o conflito. E o terceiro ponto é que as pessoas são boas, elas não são mau caráter e tampouco são estúpidas. Dito isso, voltando na questão do que é um conflito, para reforçar aqui esse conceito, nós temos um objetivo comum, a minha necessidade e a sua, aquilo que eu quero que você quer. E olha que interessante, antes de desenhar o conflito dessa forma, era muito fácil defender o meu ponto de vista, bem como você defender o seu. Então, era ou o que eu quero ou o que você quer. E agora não mais. Agora aqui, olha a pergunta que eu fiz aqui, ó. Quantas alternativas ou portas nós temos para resolver esses conflitos?
Se para resolver um conflito eu tenho que explicitar uma premissa ou um pressuposto, eu tenho sempre que perguntar, para isso, para a ponta da flecha, é necessária o rabinho da flecha, por quê? Então eu explicito um pressuposto. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 portas aqui para poder desafiar esses pressupostos e, por consequência, resolver o conflito. Ponto de atenção. Muito cuidado quando você explicita um pressuposto que vai desafiar as necessidades. Segundo ponto aqui. Em nossa ação, o que prejudica a necessidade do outro? Muitas vezes a gente acaba, de forma até não proposital, impondo ao outro uma solução ganha-perde. E o Shai deixa claro aqui no capítulo 3 de que uma solução ganha-perde, ela nunca é estável. E ao longo prazo, com certeza, ela vai se tornar perde-perde. E já me interessando para o final desses 5 destaques, o quinto e último é quais são os sinais que nós estamos num conflito crônico. O primeiro sinal, aqui eu coloquei, é quando uma das partes ou ambas as partes não querem mais tocar naquele assunto. Então é um assunto importante da sua organização, ou internamente, como eu já disse anteriormente, ou numa relação com fornecedores e clientes, e que esse assunto, se tratado, para falar o francês correto, o pau vai quebrar. Então, quando uma das partes ou ambas não querem tratar mais esse assunto, é um sinal que o assunto está crônico. O outro sinal é quando uma das partes acha que a outra tem problema de audição. Então, quando geralmente uma das partes ou ambas começam a subir o tom de voz, além de possivelmente estar perdendo a razão, está perdendo os argumentos, esse assunto, provavelmente, esse conflito é crônico, está crônico. E o terceiro ponto, e não menos importante, que é um sinal que nós temos um conflito crônico, é quando existe uma mistura entre quais são as minhas necessidades e aquilo que eu quero. Então já não está muito mais claro para mim a diferença entre necessidade e aquilo que eu quero. Ou seja, esses foram os meus 5 destaques sobre o capítulo 3. Eu gostaria muito de pedir para que você compartilhe comigo, aqui no LinkedIn ou no YouTube, quais foram os seus destaques do capítulo 3 do livro TLC Thinking. Até o próximo vídeo. I'm so proud of you and I just wanna share the love.